e recebamos com toda a nossa disposição a uma apóstola, uma profeta, uma mestra, uma evangelista. Obrigada, irmãos. Que Deus os abençoe. Deus os abençoe. Estamos felizes no Senhor, né? Cantemos ao Senhor. Quero cantar uma linda canção. Cantemos ao Senhor. E a dedicação neste lugar para Ele, porque Ele é o dono. Ele é o dono. Este lugar hoje adquiriu um novo dono, nosso Deus. E Ele não permitirá que ninguém tire este lugar, para que se deixe de honrá-lo, porque é para Ele, é para seu louvor e a glória do seu nome. Estamos em festa com o Senhor. Estamos em festa com o Senhor. Estamos alegres, contentes. Deus conhece. Podem se sentar e serei breve, tendo consideração com todos os irmãos que estão aqui desde cedo. Vamos meditar em alguns versos da Bíblia, ler-los, umas vivências do apóstolo Paulo em Filipenses 4. Em Filipenses 4 estaremos lendo algumas vivências do apóstolo Paulo quando escrevia às igrejas, suas cartas, e quando fazia recomendações às pessoas, aos pregadores, aos discípulos, aos apóstolos, lhes ensinava como era que eles tinham que dirigir a igreja do Senhor. Então estaremos lendo, porque aí em Filipenses 4, que leremos aqui a partir do verso 1 ao 9, vejamos como o apóstolo naquela época, como trabalhavam, como viviam,
Quais eram suas experiências, seus pensamentos, seus sentimentos? E diz aqui, o apóstolo diz: portanto, meus irmãos amados, diz aos filipenses, portanto, meus irmãos amados e queridos, alegria e coroa minha, dizia o apóstolo, vocês são minha coroa. Estai assim firmes no Senhor, amados. Que palavras tão bonitas do apóstolo Paulo para seus crentes, que lhes diz: que alegria, coroa minha, estai firmes, amados. E aqui destaca, número 2, algumas mulheres que trabalhavam também. Diz: rogo a Evódia e roga a Sintique que sejam do mesmo sentir no Senhor. Rogo-te também, com vocês leiam o verso 3, irmãos. E este verso 3 me lembra o que o Senhor me falava faz mais ou menos uns 20 anos. Dizia o Senhor, me dizia: eu estarei usando as mulheres da mesma forma que os homens. Dizia: lhes darei dons e as usarei da mesma forma que os homens. Não haverá superioridade entre as mulheres e os homens, enquanto a dons se refira ou trabalha no Senhor se refira. Dizia: trabalharão ombro a ombro. Me dizia isto, Senhor. Eu tudo isso guardava no meu coração. E eu volto a ler o verso 3 que diz: rogo-te também a ti, companheiro fiel, que ajudes estas mulheres. A Evódia, Sintique, que lhes diz: as ajudes. Elas combateu juntamente comigo o Evangelho, também com Clemente e meus demais colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Já Deus tinha revelado ao apóstolo Paulo que os nomes destas pessoas estavam escritos no livro da vida. Que formoso é! Nós hoje não nos atrevemos a dizer que já nossos nomes estão escritos no livro da vida por modéstia, porque nos sentimos menos, porque não queremos ser vaidosos, vangloriosos, mas com certeza, podemos dizer, assim como o apóstolo Paulo, que nosso nome já está no livro da vida, não é verdade? Esta é nossa esperança. E não o dizemos porque dizemos sempre ao Senhor: não somos nada, Senhor, não somos dignos, mas por dentro, em nosso coração e no fundo do nosso ser, estamos confiando nele e esperando que aí estejam escritos nossos nomes no livro da vida. O apóstolo, então, já no verso 4, que é o que diz: leiam. Ele sempre infundia as pessoas a que fossem felizes, a terem alegria em Cristo. Será que os caminhos de Deus produzem tristeza? Nos produz alegria, felicidade. E ainda que venham tribulações, e venham dias maus e perseguições, problemas, ainda que venham muitas coisas que de repente nos colocam triste por algum momento, a felicidade que há dentro do nosso ser, esta não é tirada. Ninguém a pode tirar. Nada o pode tirar. Sempre em nós há felicidade porque temos a Deus e porque sabemos que nestes momentos difíceis buscamos ao Senhor, buscamos sua ajuda, seu apoio, e aí temos ao Senhor consolando-nos. Por isso que nossas tribulações são passageiras, porque temos a este Deus poderoso. E diz ele no verso 5, diz que vossa moderação seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Continuem com o verso 6.
Bem, então ele está ensinando-os e lhes recomenda, lhes diz: vocês não fiquem tristes, nem se preocupem tanto, não se amargurem, não se preocupem. Isso que significa a palavra vos inquieteis, diz. E vossas petições sejam apresentadas, e eu agrego necessidades diante de Deus em toda a oração. Então, aí nos está ensinando que quando tenhamos necessidades e petições, em toda oração que fazemos ao Senhor, esteja esta petição ou necessidade diante da presença do nosso Deus. Diz: vossas petições estejam diante de Deus mediante oração e súplica. E também com que? Ações de graças. Então, nessas orações, há de tudo. Petições, necessidade, ação de graças e também há louvores para nosso Deus. E diz o verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. 8. Aqui está uma admoestação por parte do apóstolo aos crentes, porque lhes diz: pelo demais, irmãos, diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro ou amável, tudo que é de boa reputação, diz, se há alguma virtude em vocês, se vocês têm estas virtudes, se algum é digno, diz, pense nisso, pensem e vivam nos louvores ao nosso Deus. Diz o que aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Como seria este exemplo? Esta santidade ou esta entrega do apóstolo Paulo, que ele se atreve a dizer aos crentes que tudo o que viram nele e aprenderam e viram, diz que o imitem, que o façam. Que formoso é, de que verdadeiramente no mundo existiram e existam seres dos quais Deus não se envergonha, mas ao contrário, Deus diga, imitem-o. Imitem esta pessoa. O Senhor Jesus dizia, imitem-me, dizia aos apóstolos. E o apóstolo Paulo chegou ao grau em sua vida espiritual, que ele diz aos crentes, imitem-me. E é que há o que imitar o que é bom. Imitar o perfeito, o justo, o reto, deve-se imitá-lo. E se nós queremos imitar alguém, leamos a Bíblia, leamos Salmos, imitemos ao Salmo, leamos Provérbios, imitemos tudo de bom que há em Provérbios. Leamos a vida dos grandes personagens da Bíblia, os profetas, ou apóstolos e personagens que amaram a Deus e que Deus os usou grandemente durante suas vidas, imitemos. Quando eles oram, leamos o que eles diziam a Deus e nós imitemos também com todo o nosso coração, e aí você terá a Deus próximo a ti. Então diz o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz estará com quem? Por fazer o quê? O bem. Por seguir os bons exemplos. Por fazer as coisas boas, as boas obras para o nosso Deus. E eu sei que hoje todos vocês aqui, sobretudo os irmãos de Cartagena, os que vivem aqui, os que vão se congregar neste lugar, quantos irmãos vão se congregar aqui, que pertencem a este lugar de Cartagena, que vão se congregar, levantem a mão. E lá no batistério e aqui, na parte do mezanino também há muitos irmãos.
que estarão desfrutando deste lugar. Que quando vocês venham a este lugar, dia de louvor, quando terão todo o espaço, então você se coloca aí no canto, você se coloca aí na parte de trás, sozinho talvez, porque haverão poucas pessoas em comparação, pois, pela amplitude do lugar. E quanto que o Senhor traz, todos os que Ele trará a este lugar. E você fica aí neste cantinho e começa você a louvar ao Senhor e dizer muitas coisas bonitas. E você começa a tirar do seu coração, do seu ser, palavras formosas e belas. E se não as sai, então leia Salmos, memorize umas palavras bonitas, para que quando no dia que vem o louvor, neste cantinho, está dizendo tudo isso ao Senhor. Todas estas palavras formosas que há para dizer a Deus, e que não há vocabulário em nosso idioma para expressar diante do Senhor, mas nossa alma, nosso espírito, sim, expressam muitas coisas ao nosso Deus, que faltam as palavras. E os parabenizo, os irmãos, pelo lugar que terão aqui, para que Deus se manifeste. Já você não terá desculpas, que não dará liberdade ao Espírito Santo, porque é muito pequeno, porque o escutam, porque não pode se movimentar, porque está muito incômodo. Aqui teremos um lugar para que Deus se manifeste, o Senhor nos está vendo. Eu sei que o Senhor, muito em breve, como prêmio, como bênção para todos, lhes dará muito em breve o batismo com o Espírito Santo aos que não receberam. E agora sim, em consideração aos irmãos, às crianças, então vamos fazer no máximo por aí umas 10 perguntas no dia de hoje, nosso estudo bíblico. Os microfones estão já prontos. Então, irmãos, iniciem para ver quais irmãos têm suas perguntas, para honrar também a nosso Deus. Muito boa tarde, irmãos, que o Senhor os abençoe. Tenho uma pergunta, bem, duas curtas, se a senhora me permite. A primeira está no livro de João, capítulo 4. Livro do apóstolo João 4, o Evangelho de João 4, sim. Sim, versículo 25 e 26. Versículo 25. Mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, virá. Quando ele vier anunciar-nos a tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que está falando contigo. Irmã Maria Luísa me pergunta o que é que o Senhor Jesus viu no coração desta mulher? Porque vemos como o Senhor Jesus inclusive disse de várias pessoas que tinham um coração, lhes contava, falava deles a Nicodemos, lhe falou disso que vivemos agora, mas minha curiosidade está no que viu o Senhor Jesus para que abertamente dissesse à samaritana: eu sou o Cristo que fala contigo, a ninguém mais eu disse. Pela pergunta que ela lhe fez, como ela fez a pergunta direta, e ela quando lhe disse: sei que virá o Messias, chamado Cristo, e eu sei que ele virá. Neste momento, o Senhor viu que a mulher tinha fé e cria, esperava que viesse o Messias. Então, por isso foi que o Senhor lhe respondeu e lhe disse: eu sou, porque viu, esta crê, confia, está esperando o Messias, porque diz que quando ele venha, nos ensinará tudo. Então, que melhor prêmio o Senhor Jesus podia dar a esta mulher, depois que ela lhe faz esta pergunta como tal? Tão explícita, e lhe diz: eu sei que vem o Messias, e quando ele venha nos ensinará o caminho de Deus. Então, por isso o Senhor lhe disse: eu sou. Vejam a forma como ela perguntou. De acordo à pergunta, a si mesmo o Senhor deu a resposta, porque não foi uma pergunta insensata, como quando os fariseus lhe faziam perguntas ao Senhor, de uma forma insensata, grotesca, de zombaria, para prová-lo. Então o Senhor, por isso ele era duro e não dava a resposta correta, os deixava aí com incerteza,
Isso foi o que aconteceu. Minha segunda pergunta está no livro de Lucas, capítulo 10. Sim, Lucas 10, versículo 27. Aquele, respondendo, disse: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente e a teu próximo como a ti mesmo. Minha pergunta está no final, quando diz que a teu próximo como a ti mesmo. Aqui implica que nós nos amamos a nós mesmos para poder amar o próximo, mas às vezes não temos como poder dar o que não temos. Como amamos a nós mesmos para que desta forma possamos amar os demais? Porque muitas vezes na vida viemos de um mundo onde isso não existe. Onde simplesmente fazemos as coisas por fazê-las, mas não necessariamente porque nos amemos. Se nos pode ampliar um pouco. Os que não se amam a si mesmos, que são pessoas perturbadas por espíritos maus, perturbados porque são atados pelo diabo, então não se amam a si mesmo, porque a pessoa vai, se suicida e vou tirar minha vida, e se suicida, então não se ama a si mesmo, mas é porque esta pessoa era perturbada. Mas falemos das pessoas lúcidas, de uma pessoa normal, homem e mulher, que seja lúcido, se ama a si mesmo, porque sempre nós estamos buscando o bem para nós. Quando eu vou pela rua, eu me cuido muito que não venha por aí um carro e me atropele. Me cuido muito por onde caminho para não cair, porque então tropeçarei e me fraturarei com certeza. Isso se chama amar-se a si mesmo. Nos cuidamos da nossa saúde. Se sentimos alguma dor, vai ao médico para que ele passe uma receita. Porque se adoeço, se vou me hospitalizar, então me angustio e peço a Deus, porque não quero já estar doente, quero continuar vivendo. Por quê? Porque me amo. Porque me amo a mim mesmo. Eu não vou ofender a uma pessoa, nem mentir a ela, nem enganá-la, porque se alguém me engana, mente para mim e me ofende, eu sinto dor. Então eu não faço isso com ninguém, porque eu me amo a mim mesmo e desejo o melhor para mim. Desejo que ninguém me maltrate, que ninguém me engane, que ninguém minta para mim, que ninguém me faça males. Isso é o que eu desejo para mim. Vocês também desejam isto para vocês? Sim. Isso se chama amar-se a si mesmo. Assim como nós estamos falando dos lúcidos, não daqueles que são perturbados por espíritos que realmente os mandam ao suicídio ou a fazer coisas más, não. Falando das pessoas lúcidas, falando daqueles que podem raciocinar com lucidez. Amar-nos a nós, desejamos o melhor, que nossa saúde esteja bem, que tenhamos comida, que tenhamos vestido, que nos vá bem, que tudo me saia bem, que as pessoas me amem. Tudo isso eu desejo porque me amo a mim mesmo. E diz o Senhor que assim como nós nos amamos, devemos amar aquelas pessoas que nos rodeiam. Amar aos que nos rodeiam. Em quem são os que nos rodeiam? Comecemos pela casa, pela família, pelo lar. Logo, se são estudantes, então seus companheiros de estudo, se tem vizinhos, pessoas que vivem ao seu redor, pois eles são também este próximo que está aí, próximo a ti, e que você tem que respeitar, valorizar esta pessoa, para que esta pessoa não sofra, porque você não gosta de sofrer, não gostaria que seu vizinho todos os dias estivesse proferindo insultos contra você, então você diz, não vou fazer isso com meu vizinho. Se falamos do lar, da família ou da casa, se falamos dos casais, dos matrimônios, então, se você se ama a si mesmo, você não fará sofrer a esta outra pessoa que está próxima de você, que está do seu lado. Então, amar como nós mesmos e amar as pessoas é praticamente não estar pecando, porque com meu pecado eu estou ofendendo alguém. Primeiro ofendo a Deus e logo ao meu vizinho, à minha vizinha, ao meu próximo. Estou ofendendo ao meu próximo. Bem seja seu pai, os filhos, os pais,
ou familiares, ou os vizinhos, suas amizades, seus companheiros de trabalho, seus companheiros de estudo, as pessoas que trabalham com você. Alguns deles você os ofende com seu pecado. Então, não está amando ao próximo, porque você é egoísta. Você diz que eu me amo e quero o melhor para mim, mas não darei nada aos demais. Estes são os avarentos, egoístas, que tudo quer para si mesmo, mas não querem dar nada a ninguém. Eu não quero que me ofendam, mas eu sim gosto de ofender vocês. Eu não gosto que me mintam, mas eu sim gosto de mentir e dizer mentiras e enganá-los. Então, isso não é amar-se. Isso não é amar-se. Isso já se chamaria hipocrisia. Pois amar-se a si mesmo, o que eu não quero de mal para mim, e isso não desejarei a ninguém, porque assim como eu quero o bem, assim quero também que os demais mereçam o bem. Isso é o que o Senhor está aqui ensinando. Ensinando que amem a seu próximo como a si mesmo. E o próximo não é somente, repito, as pessoas do lado, a sua família, seus filhos, esposa, pai, mãe, ou quem conviva você no seu lar, mas as pessoas que estão próximas a ti. Talvez você viva no lugar onde vivam muitas famílias, também está rodeado de vizinhos, logo em seu trabalho, logo em seu estudo, rodeado de pessoas. O seu bom exemplo e o seu bom testemunho mostrará aos demais que você está amando o seu próximo. Porque você se ama ou se valoriza a si mesmo. É isso. Muito difícil, às vezes, colocar em prática estas coisas, mas quando nós as entendemos, quando compreendemos isso, é muito lindo colocar isso em prática, porque isso já o fazemos com conhecimento do Senhor e não o fazemos por ignorância, como muitas pessoas que dizem amar é que eu amo a Deus, creio em Deus, sim, eu amo meu Deus, e odiando os demais, e com vinganças, ódios, com invejas, e com mentiras e com enganos com as demais pessoas. E aqui o tempo inteiro venho à igreja dizer que está amando ao Senhor, crendo em Deus. Não entendeu o caminho do Senhor, mas quando nós entendemos o caminho do Senhor, entendemos que é desejar o melhor para mim e que se eu desejo para mim, eu desejo ao outro e minha vida mudará, Deus me ajudará e desta maneira poderemos dizer que sim, estamos amando o nosso próximo e Deus nos ajudará. Portanto, isso é algo que nós todos temos que tentar cada dia, viver esta vida de amar, respeitar, valorizar as pessoas. E não olhar seus defeitos, mas ao melhor ter consideração. E se estão na igreja, pois orar por elas, se estão no mundo, simplesmente calar e respeitar a cada pessoa. E esperar que Deus lhe dê a oportunidade às pessoas de conhecer seu nome aqui na igreja. Esperar que Deus esteja fazendo estes milagres em cada um de nós, para que possamos alcançar esta perfeição que Deus quer que nós alcancemos, a perfeição, e que sejamos perfeitos diante dele nestes aspectos de amar ao nosso próximo. Seguimos com outra pergunta. Muito boa tarde, irmã Maria Luísa. A amo muito no Senhor. Irmã Maria Luísa, quero fazer 2 perguntas pessoais. A primeira: para quando Deus tem programado, por seu intermédio, que as mulheres estejam servindo, pregando a Deus? Mas se eu vejo que as irmãs todos os dias estão pregando, eu vejo todos os dias irmãs aí pondo mãos, profetizando, orientando, aconselhando, falando a um a outro, isso é pregar. Isso é pregar, irmã. Eu creio que você, a quantas pessoas falou do Senhor, família, vizinhos, todo lugar onde estou,
Diante de mim está Deus. E você falou a muitas pessoas da sua família, seus vizinhos e amizades disso. Isso se chama pregar. Isso é pregar a palavra do Senhor. Quem disse que as mulheres não estão pregando? Neste momento, às vezes as mulheres são as que mais estão pregando que os homens, porque há mais mulheres que homens. Por isso bem, irmã, você diz que tem 2 dúvidas pessoais. Qual é a outra? A outra, irmã? É que eu vivi uma época, eu criei meus filhos só. Os criei não como Deus manda, mas como os que submeteram. Já agora encontro todo este amor, mas com a ajuda de Deus eu fui recuperando este espaço. E que idade tem seus filhos já? Uma serve a Deus, tem 30 anos, 27 e 24. Já são maiores de idade, não se preocupe por elas, irmã. Sim, você sofre pelos seus filhos. Não se preocupe, irmã. Busque. Agora você tem uma oportunidade de buscar mais de Deus, porque já seus filhos são grandes, eles já são responsáveis, e eles terão que responder a Deus, estar diante do Senhor, e você agora aproveite o tempo para aprender a doutrina e para desfrutar das bênçãos de Deus. É que a pergunta que conselho? Eu vi nos estudos bíblicos, eu vi como a senhora aconselha os pais, mas como que não estão colocando em práticas estes teus conselhos que novamente hoje lhes ensinem como se deve educar os filhos? Deus abençoe, irmã Maria Luísa. Realmente não há o que ensinar. Ensinar aos pais para que sejam pais, pois isso é muito difícil. As pessoas ensinar a outras pessoas que sejam bons pais e como vão educar seus filhos, isso é um pouco difícil. Mas Deus, para Ele, não lhe é difícil. Acontece que chega aqui um homem, uma mulher, um lar, o casal, trazem seus filhos, pequenos talvez, e vêm à igreja e se convertem. Seguem os caminhos de Deus, começa este pai e esta mãe a mudar para o bem. Seus filhos começam a ver o bom exemplo. Isso é suficiente. O ensinamento às vezes não são com teorias, nem palavras, nem nada destas coisas para ensinar a criar, mas somente o exemplo. Os filhos, as crianças, veem os exemplos dos mais velhos. Quem está em sua casa, quem os está criando, os seus pais ou algum familiar. E se estas pessoas têm temor de Deus, vivem uma vida reta, aceitável diante de Deus, pois as crianças usam este exemplo. Alguns são rebeldes e de repente não querem submeter, já isso foge do seu controle. Somente a você lhe resta orar a Deus e pedir a Deus por estas crianças. Quando eles chegam já adultos, já trazem conhecimento, um exemplo, eles já ouviram de Deus, eles já sabem de Deus. E começam eles já a ter responsabilidades com Deus. Alguns vão para o mundo, mas depois voltam. Outros continuam na igreja, seguindo o bom exemplo. Mas a vocês, como pais, ou como pessoas que estiveram criando-os, lhes fica a satisfação de que você deram um bom exemplo na casa, no lar, na vida familiar. Que vocês viveram esta vida reta que Deus exige e que com somente os atos e com ver os exemplos, isso é suficiente. Isso é melhor que tantas palavras. Portanto, é difícil. Difícil ensinar aos pais. Eu lembro que as pessoas dizem que se inventam escolas para pais. A educação, há um programa de escola para pais, onde ensinam os pais a serem pais. Ajuda um pouquinho. Mas realmente, verdadeiramente, a escola para pais, o principal é ouvir a palavra de Deus e converter-se ao Senhor e seguir o caminho do Senhor. Esta é a melhor escola para pais que existe, a escola para adolescentes. Converta-se a Deus e siga o caminho de Deus. Aí terá uma escola e terá um mestre que lhe ensinará, nosso Deus. Que a escola das crianças também
tragam as crianças, elas escutam os ensinamentos, a doutrina, os testemunhos, e as crianças começam a mudar, a fazer o que é bom, amar a Deus, a respeitar as pessoas, obedecer. Que melhor escola, que melhor mestre, que é o nosso Deus. Portanto, humanamente, não existem mestres nem mestras para ensinar aos pais a serem pais, nem aos filhos a serem bons filhos. É Deus somente. Vir aqui a este lugar é onde aprendemos. Em qualquer idade, porque veja que o Senhor é tão poderoso que Ele está ensinando ao adulto, ao jovem, à criança, a todos está ensinando o seu caminho, a fazer o bem, a ser retos. Eu creio que vocês viveram algumas experiências com seus filhos. Como são seus filhos hoje? Porque nasceram com certeza na igreja, outros chegaram de pequenos de 7, 8, 9 anos e hoje em dia vocês têm pessoas de bem. É o temor a Deus, o amor a Deus, o crer em Deus, a melhor escola para que nós aprendamos a viver bem e agradar o Senhor. Seguimos adiante, outra pergunta. Irmã, boa tarde, que o Senhor abençoe. Irmã Maria Luísa, quero fazer uma pergunta no livro de Salmos, porque encontrei uma virtude que eu vejo em muitos capítulos, no Senhor Jesus Cristo e no Rei Davi, irmã. Se a senhora me permite, no capítulo 25 de Salmos, versículo 3 e no versículo 10, irmã. Salmos 25, capítulo 25, verso 3 e verso 10, irmã. Diz o verso número 3. Nos 2 primeiros parágrafos, certamente, nenhum dos que esperam em ti será envergonhado. E no versículo número 10, faz menção de uma virtude, irmã, que eu vejo em Davi e no Senhor Jesus Cristo, que tem a ver com a misericórdia de Deus, que diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. E nos Salmos eu vejo que Davi e o Senhor Jesus Cristo sempre esperavam na misericórdia do Senhor, dizia ao Senhor que queriam sua misericórdia. Também nos Evangelhos, em muitas partes, se sujeitavam àqueles personagens da misericórdia do Senhor. Vejo também naquela mulher que se humilhava, dizia: Senhor, ainda os cachorrinhos, Senhor. Me parece que fala também da misericórdia de Deus, irmã. Então, minha pergunta é: vejo como uma virtude, irmã, que devemos ter, de repente, uma capacidade que nós, os filhos de Deus, devemos ter, como esperançar-nos na misericórdia do Senhor. Também numa profecia o Senhor me dizia: me agradas que me peça misericórdia. Então essa é a minha inquietude, irmã, que a senhora me amplie. Por favor, irmã, muito obrigado, em nome de todas as igrejas que estão em Córdoba. Verso 3. Certamente nenhum dos que esperam em Deus será envergonhado, mas sim aqueles que atraiçoam sem causa. E no 10 que você lê diz: todas as veredas ou todos os caminhos de Deus são misericórdia e verdade. Mas para quem? Para os que fazem a vontade de Deus. Para aqueles que creem no Senhor e agradam a Deus e se afastam do mal, para eles lhes espera este caminho de misericórdia e verdade. Porque também há outro caminho para os desobedientes, para os incrédulos. Está o outro caminho que já não é misericórdia e verdade, mas é um caminho de fogo consumidor. Porque diz que Deus é amor, mas que também é fogo consumidor. Deus é amor, Deus é misericórdia para os que fazem o bem, para os que andam em retidão, na integridade, para os que amam e querem agradar a Deus, se afastam do mal, não fazem o mal, não cometem estes pecados, estas faltas. Então eles são os que estão neste caminho, ou nesta vereda, ou nesta senda,
da misericórdia da verdade de Deus. Mas o incrédulo e desobediente então diz que para ele sim lhe espera, diz que eles não guardam o pacto, nem os testemunhos do Senhor, nem a palavra, nem os mandamentos de Deus, então eles estão no caminho do fogo consumidor. Há pessoas que dizem: eu não sei por que vocês pregam. Para que pregam tanto sobre o que é mal? Porque no meio tanto diabo, se Deus é amor. Se Deus é amor, Deus é misericórdia. Então as pessoas esqueceram que Deus tem dois caminhos: o caminho da misericórdia da verdade para os justos e o caminho do castigo para aqueles incrédulos e desobedientes. As pessoas, como não leem a Bíblia, então eles somente dizem que Deus é amor. Como Deus é amor, então ele deixa passar tudo que façam e os aplaudem. Mas temos que aprender que há dois caminhos, ou duas sendas, ou duas veredas, que é o mesmo, e que temos que nos esforçar por andar por este caminho da misericórdia da verdade de Deus. E que o Senhor nos ajude também. Bem, outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa. Receba uma saudação dos irmãos de Augustin Condon de Cesar. Tenho duas dúvidas em 2 de Crônicas, capítulo 9, do versículo 18 e 19. Se me permite, 2 de Crônicas 9, versículo 18. Diz: o trono tinha 6 degraus, um estrado de ouro fixo ao trono, e braços de ambos os lados do assento, e 2 leões estavam junto aos braços. E 19. Havia também ali 12 leões sobre os 6 degraus de ambos os lados. Jamais se fez trono semelhante em nenhum reino. No 18, tenho a dúvida onde diz: e 2 leões que estavam junto aos braços. Pode ser aqui o Pai e o Filho? Deus e o Senhor Jesus Cristo? E na parte do versículo 19, onde diz se são as 12 tribos ou simbolizam os 12 apóstolos, onde diz ali 12 leões sobre os 6 degraus. No verso 18, que se você pergunta que se aí será o Pai e o Filho, não está aí representando. O que acontece foi que Salomão construiu, fez seu trono, seu palácio, com todas as riquezas, com tudo que Deus lhe prometeu, mas ele também fez algumas ilustrações, alguns simbolismos. Nisto não tem simbolismo de Deus nem do Senhor Jesus. Isso seria faltar, pois com respeito a Deus, simbolizá-lo com alguns utensílios, onde ele empregaria para sentar-se. Mas, por exemplo, aqui no verso 19, quando diz que havia também ali 12 leões sobre os 6 degraus de ambos os lados, diz que jamais se fez trono semelhante em nenhum reino. Digamos, esse trono deste palácio que fez Salomão foi algo exclusivo, singular, que nunca houve nem haverá, algo do que ele fez, porque Deus permitiu a ele que fizesse esse trono, esse templo, esse palácio, porque como ele estava sendo o protótipo do rei, o protótipo de como seria no futuro, este rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo, como seria no futuro estes tronos onde o Senhor vai sentar os seus crentes, aos seus filhos, a sua igreja, os tronos, com toda a beleza, com todas as pedras preciosas e todos os metais mais finos. E quando diz que ele fez 12 leões nestes degraus para subir ao trono, pois Salomão fez com essa intenção, ele disse que como são 12 tribos de Israel, então eu colocarei 12 leões. Talvez o fez assim, com este simbolismo, esta semelhança, esta comparação das 12 tribos. Mas
Tudo que Deus permitiu a Davi e a Salomão fazerem na antiguidade, na parte física, no templo, no trono dele, da sua casa, era uma demonstração que Deus estava dando para o futuro, para a sua igreja, para seus crentes, aos seus seguidores, dizendo-lhes: assim de belo, assim de formoso, e assim de esplendoroso e de majestuoso serão os tronos, onde eu sentarei meus filhos. E pois, colocando que o Senhor Jesus diz que está à destra de Deus, sentado também num trono, e com sua coroa, então diz que também seus crentes, a sua igreja, também a cada um tem uma coroa. Então o prêmio de que o Senhor tem para a sua igreja, o que Deus tem para seus crentes, e Deus, para que nós possamos apreciar e valorizar o que é um trono, o que é uma coroa, permitiu fisicamente com Salomão, para que aí olhemos o modelo, o desenho do que Deus tem para nós, quando nós lhe entreguemos a nosso Deus, nosso trabalho que realizamos aqui. Portanto, não sei quantos desejam estar lá sentados como reis. E assim é, porque o Senhor Jesus diz que seus crentes seriam reis e sacerdotes. E os reis, pois, têm tronos para se sentarem e têm coroas para colocar na cabeça. Então, assim como Salomão fez tudo isso com todas estas riquezas, este esplendor, o Senhor disse: assim como Salomão, assim é que eu tenho para vocês, lá na vida eterna. Bem, tomara que todos nós um dia aí nos encontremos, todos sentados em tronos e com estas coroas, e louvando a Deus pela eternidade, e glorificando a nosso Deus. E outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa, o Senhor abençoe. Irmã Maria Luísa, muitas vezes nas cartas do apóstolo Paulo, nós observamos que sempre o apóstolo diz que devemos achar graça diante de Deus, que ele é o ministro de Deus pela graça de Deus. E eu gostaria que a senhora nos ampliasse sobre este dom maravilhoso de achar graça diante do Senhor. Como? Como pode-se obter este dom? De que forma se manifesta este dom na igreja? Que o Senhor a continue abençoando. Muito obrigado. Talvez nós não buscamos este dom. São promessas que Deus faz para nós, para alguns, quando nos diz: acharás graça diante das pessoas, acharás graça diante da igreja, acharás graças com as pessoas do mundo. Isso diz o Senhor. Mas Deus faz esta promessa quando Ele tem um plano com a pessoa, ou quando a pessoa está buscando a Deus e desejando fazer a vontade do Senhor. Então Deus conhece seu coração, e como Deus vê que é um coração disposto para Ele, Ele faz estas promessas maravilhosas e lhe diz: você estará achando graça diante das pessoas. Portanto, não busquemos este dom, porque este dom saia do amor que temos pelo Senhor e da disposição que eu tenho para agradar a Deus. Aí vem também esta promessa maravilhosa que Deus nos pode dar a todos. Seguimos. Boa noite, irmã, que o Senhor abençoe. Minha pergunta está em Josué, capítulo número 5, versos do 13 ao 15. Josué 5. Sim. Verso 13 ao 15. Sim, leia. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que de pé diante dele estava um homem que tinha na mão uma espada desembainhada. Josué foi ter com ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira o calçado dos pés, porque o lugar no qual estás é santo. E Josué assim fez. Pois minha pergunta é: se me pode explicar estes versos, irmã, e o que foi que viveu Josué?
Josué viveu experiência maravilhosa. Formosa experiência viveu Josué. Aconteceu o mesmo que a Moisés, porque Moisés também o Senhor lhe disse, o anjo lhe disse, tire o calçado dos seus pés, porque o lugar onde estás é santo. E aqui em Josué também acontece o mesmo, porque ele estava na terra de Canaã. O anjo do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Naquela época, o Senhor Jesus representava o povo de Israel como o anjo do Senhor. O Senhor Jesus o diz nos evangelhos, eu estive com o povo antigo e ninguém me conheceu, porque ele esteve trabalhando como este anjo do Senhor. Uma experiência muito bonita que viveu Josué, porque ele era o servo do Senhor, estava fazendo a vontade de Deus. E o qual o melhor prêmio de Deus como ele? Fazer com que se apresentasse o anjo do Senhor e lhe fizesse essa promessa tão bonita e lhe desse este respaldo. Então, isso foi o que aconteceu a Josué naquela época. Bem, seguimos. Outra pergunta. Boa noite, irmã. Minha pergunta é a seguinte. Zacarias 3, no verso 1 ao 4. Sim, irmão, Zacarias 3, do 1 ao 4. E diz, depois Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para acusá-lo. E disse o Senhor a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do incêndio? Josué estava vestido de vestiduras sujas e estava de pé diante do anjo. E falou o anjo e mandou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestiduras sujas. E disse-lhe, olha que faço passar de ti teu pecado e te vestirei com roupas de gala. Minha pergunta é... Se o Senhor estava falando, a Satanás está dizendo, o Senhor te repreenda? Não entendo este momento, você está falando em primeira, em segunda, em terceira pessoa? Obrigado, irmã, Deus abençoe. Bem, no capítulo 3, diz, Deus me mostrou o sumo sacerdote. Esta experiência do profeta Zacarias, ele estava vendo visões, o profeta Zacarias estava vendo algumas visões do que ia acontecer no futuro, porque Zacarias já foi profeta quando o povo de Israel regressou da Babilônia e demoraram 70 anos na Babilônia. Regressaram novamente a Jerusalém e Deus ordenou que novamente construíssem o templo. E naquela época, então, o Senhor tinha como profeta Zacarias, a Malaquias e Ageu. Então, Zacarias, em suas visões do futuro, e por isso diz que mostrou o sumo sacerdote Josué, era o sacerdote naquela época, que Deus o respaldaria para fazer o templo e também para que ministrasse no templo uma vez que fosse construído. E este Josué vivia naquela época, então diz que ele viu a Josué naquela época, estava diante do anjo do Senhor. Lembremos que o Senhor Jesus Cristo sempre se apresentou como anjo do Senhor e disse, Satanás estava à sua mão direita, a mão direita de Josué para acusar a Josué diante de Deus. É quando o anjo do Senhor diz a Satanás, o Senhor te repreende, o Senhor te repreenda. Aqui diz que o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, mas foi o anjo do Senhor, porque ele é que estava aí com Josué, e que o diabo estava à sua mão direita, acusando. Então o anjo do Senhor, pois é o próprio Deus também, disse, o Senhor te repreenda, disse ao diabo, o Senhor te repreenda. E diz no verso 2, e disse o Senhor a Satanás, o Senhor te repreende, mas o Senhor aqui era o anjo. Ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, porque esta Jerusalém que Deus cria outra vez, volta a ser construída e ser feito. O templo estava simbolizando a igreja do Senhor Jesus Cristo no futuro. Por isso, Deus não podia permitir que fosse destruída a Jerusalém física.
que fosse destruído o templo físico. Deus não podia permitir, porque eles eram um símbolo ou protótipo do templo espiritual do futuro, da igreja espiritual futura. E por isso diz, o Senhor escolheu Jerusalém, e ele te repreende e diz, este Josué é um tição tirado do incêndio. De qual incêndio? Lembremos que o exército da Babilônia com o rei foram para Jerusalém, a sitiaram e a destruíram, e incendiaram a cidade, incendiaram a casa de Deus, o templo, destruíram e acabaram com tudo, e levaram uma quantidade de pessoas, de crentes, de judeus israelitas para a Babilônia. Entre estes ia Josué. Este Josué ia também, aí a Babilônia, esteve Daniel, esteve Ezequiel, todos eles estiveram na Babilônia, aí ficaram 70 anos, e depois de 70 anos regressaram a Jerusalém, por isso Deus ia respaldar a Josué como sumo sacerdote. E por isso o Senhor disse ao diabo, este é o tição tirado. Não se queimou no incêndio que houve em Jerusalém, quando destruíram a todos, ele foi arrebatado, quer dizer... Disse que o enviaram à Babilônia cativo para salvar sua vida. E por isso então diz, este foi um tição tirado do incêndio. Então aí quando diz que Josué estava vestido com as vestiduras sujas, mas como diante deste anjo, esta é a visão, isto é o que fala aqui referente a estes personagens daquela época, que novamente tiveram que reconstruir o templo, porque este templo tinha que chegar até quando o Senhor Jesus viesse à terra para pregar seu evangelho. Até quando o Senhor Jesus esteve pregando, aí sim já Deus se esqueceu dos templos físicos em Jerusalém, lá em Israel. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo teve seu sacrifício na cruz do Calvário, mudou sua igreja, deixou seu evangelho para pregá-lo, então já Deus esqueceu do templo físico de Jerusalém em Israel. Deus esqueceu deste povo de Israel, o povo santo como o povo escolhido. Se esqueceu Deus disso porque nascia um novo povo, uma nova igreja, um templo novo, espiritual, que é a igreja do Senhor. Vamos com a última pergunta. Irmã Maria Luísa, boa tarde, Deus abençoe. Receba com muito amor uma saudação da igreja em Lagoaria, especialmente das igrejas da Rancharia de Cutiabamba, nossos irmãos Guaiú. Irmã, a pergunta é no versículo da Bíblia e fala de uma promessa à igreja. Em muitos estudos bíblicos, a senhora nos ensinou em Efésios 4:11, inclusive no estudo bíblico, nos ensinava a que pedíssemos ao Senhor por estes dons, por ser mestres, por ser apóstolos, por ser evangelistas. E hoje em dia, na igreja, vemos com muitas promessas o derramamento do Espírito Santo, o profetizar, visões. Estas promessas temos visto, mas em menor quantidade. Vemos que diz este versículo, e a irmã nos ensina a pedir. A pergunta é, irmã, com o respaldo que Deus coloca como apóstola, como mestra, como profetiza a irmã Maria Luísa, e há muitos colaboradores, o irmão Andrés, o irmão Carlos Roberto, o irmão Álvaro, o irmão Dario Falcon. A pergunta é, o que nos falta, irmã? Ainda que nos falta, pois nos ensinou que peçamos ao Senhor com estas promessas, mas o que nos faz falta ainda? Faz falta que chegue o tempo de Deus. Que a cada um chega seu tempo. O tempo de Deus chega a cada pessoa. Cada pessoa, um dia que Deus o envia a trabalhar para ir a algum lugar, aí tem que se enfrentar. É quando se enfrenta, então aí começa a tirar o que tinha, do que se preparou tantos anos, tanto tempo, tantas promessas de Deus. Então já Deus começa a revesti-lo e começa a dar a ele, usá-lo, porque Deus é que faz estas coisas, não são as pessoas. Nós, o único que colocamos é o coração sincero para ele, e o resto Deus o faz em nós. Quando chegue a hora, quando tenhamos já a nossa vez, já isso, prepare-se que você não sabe em que momento Deus pode colocá-lo a trabalhar de acordo com as promessas que lhe fez.
Então simplesmente se prepara e quando já seja o momento, então Deus os colocará para trabalhar, colocará trabalhar as mulheres e os homens. Veja que há muitas irmãs no exterior que estão pregando no púlpito, porque que a irmã me dizia que quando as mulheres vão pregar, pois todo o tempo estão pregando, quando profetizam, quando orientam, quando falam de Deus a alguém, isso se chama pregar. O que eu estou dizendo agora também pode-se dizer que é pregar, é isso. Então, uma coisa é pregar e falar de Deus e outra coisa é estar aqui no púlpito e presidir uma igreja, isto é diferente. Então, com certeza, isso é que por aí os irmãos perguntam, quando será que uma mulher é a pastora que está presidindo uma congregação, pastoreando uma congregação e dando sermões? E isso é que às vezes as irmãs me perguntam, isso não corresponde a mim, fazê-lo e nem escolher, nem nomear. E isso pertence ao Senhor, a capacidade que tem a cada um, de acordo como cada um busca de Deus. Cada uma, o que busca de Deus, isso Deus lhe dá. Esperar o tempo, esperar a vez, há muitas irmãs neste momento, aí em outros países, que estão pregando aqui no sermão no púlpito, dando ensinamento. Porque há pessoas que têm fome e sede da palavra de Deus e não há quem pregue, não há homens. Então elas devem fazer isso. Então sim, vem que chegou a vez delas. Então alguém dirá, terei que ir para o exterior para ver se lá o Senhor me coloca para trabalhar no que eu quero. Bem, isso é um trabalho muito pesado aqui para a mulher e por isso, enquanto que estejam os homens, eles façam estes trabalhos pesados. As mulheres têm outras capacidades muito bonitas no Senhor para dar à igreja. Mas aí no estrangeiro, sim, tiveram as irmãs que fazê-lo, queiram ou não, estar diante do grupo. E bem, Deus as respalda também, Deus abençoa. Vou dar a oportunidade aí ao irmão em sua pergunta. Sim, irmão. Obrigado, irmã. Damos as boas-vindas à igreja de Cartagena. Esta é uma bênção muito grande que o Senhor me falou em profecia faz 8 anos quando eu cheguei à igreja. Minha pergunta se refere a uma ordem que dá Deus a Moisés quando manda atirar o povo do Egito. No livro de Êxodo, no capítulo 3, verso 13, Disse Moisés a Deus, eis que quando eu chegar aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e se eles me perguntarem, qual é seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou, e disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente. Irmã, minha pergunta é, aqui nos ensina o Senhor que Ele não se fez com um nome particular, contudo, na Bíblia utilizamos o nome de Jeová. E minha pergunta, minha dúvida é, se é correto utilizar este nome? De onde vem o nome de Jeová? E que a irmã nos ensine a respeito? Bem, a história, os que estudam a Bíblia, os que sabem muitos idiomas e fazem as traduções, dizem que eles contam que antigamente o nome de Deus era somente com consoantes, o que Deus falou a Moisés. Sobrenome dele era de consoantes, que isso não era possível pronunciar. Nós não podemos pronunciar. Por isso, quando começaram a fazer as traduções, colocaram vogais a Jeová, por isso ficou Jeová. Portanto, nem estava nem o E, nem o O, nem o A. Portanto, sem o E, o O e o A não podemos pronunciar. Isso nos dá a entender que Deus, seu nome é um nome abstrato. Mas Deus permitiu que nos idiomas da humanidade se nomeie a Deus, ou Criador, ou Pai Eterno,
com as letras ou com nossa linguagem, para que nós compreendamos, não Deus, porque Ele entende a linguagem abstrata. A linguagem universal do nosso Deus está aqui no coração. A essência de Deus está aqui dentro de nós. E esta essência não tem nome. Esta essência não tem nome. Mas, como nós precisamos poder nos comunicar, então tivemos que colocar vogais, ainda que em alguns idiomas, em alguns dialetos que não têm vogais, e se falam com gemidos, com golpes, com gritos, que falam. Mas nós, em nosso idioma, usamos as vogais e Deus nos entende. E a palavra Jeová não tinha nem o E, nem o O, nem o A, e adicionaram para que nós pudéssemos pronunciar. Mas Deus nos entende de qualquer forma. Deus, em francês, em alemão, italiano, em sueco, bem, em qualquer idioma que digam Deus, o que digam Criador, Ele entende. Ele entende porque Ele olha o que há aqui. Portanto, não nos preocupemos como vamos nomear o Senhor. Em nosso idioma, em espanhol, nos ensinaram que é o Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Criador, o Santo, o Justo. Não sabemos os outros idiomas como lhe nomeiam. E Deus nos entendeu no espanhol, nos entendeu porque veja que nos dá os dons espirituais, nos dá o Espírito Santo, falamos em línguas, sentimos sua presença, sim, vemos que o Senhor está contente com o espanhol, pois da mesma forma estará contente com o inglês, com o alemão e com todos os demais idiomas, com as pessoas, clamem, o busquem e falem a Ele, o mencionem. Isso não tem nada a ver isso. Portanto, um ser supremo em espanhol, dizemos. Em espanhol, há pessoas que dizem, que eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus Cristo. Eu digo, olhe, creia que há um ser supremo, um ser invisível que nos governa. Isso. Chame como se chame. Creia nisso. Quando você creia que há um ser que nos governa e que é invisível, então já Deus se dará a conhecer a ti. É isso. Ele se dá a conhecer a nós. Por isso, Deus disse a Moisés, vá, diga que eu sou o que sou. Não lhe deu nenhum nome. Então Moisés foi lá ao faraó e disse, eu sou, que ele fará isso e aquilo. O outro também não entendeu, porque ele disse, quem é eu sou? Eu sou, disse que eu sou. E assim. E o importante era a obediência. Moisés obedeceu a Deus. E quando Deus falava a Moisés, ainda não existia esta palavra Jeová, com E, O e o A. Mas era somente as consoantes e Deus falava. E Moisés entendeu o Senhor. E Moisés falava ao Senhor em seu idioma, ou melhor, em hebraico, ou talvez o aramaico. Bom, nesta época haviam muitos idiomas, muitos dialetos, e Moisés falava assim a nosso Deus. E ele entendia, ele também falava a Moisés. Mas o importante era a obediência e o coração para amar a este ser sobrenatural que nos governa. Chame-se Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, chame-se como se chame-se. Bem, o irmão, irmã, boa noite, que o Senhor abençoe, irmão, uma saudação muito especial dos irmãos de Cinceleu. Minha pergunta é a respeito do Salmo 32. Se denomina a felicidade do perdão. Salmo 32. Sim, feliz é aquele a quem é perdoado sua transgressão e coberto seu pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, consumiram-se meus ossos em meu gemer de todo dia, porque de dia e de noite pesava sobre mim a tua mão, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meu pecado te declarei, não encobri minha maldade. Disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a maldade de meu pecado. Tem várias perguntas aí, e são as seguintes, com respeito ao perdão. Aqui, pois, no verso número 3, diz que quanto calei, consumiram-se meus ossos, meu gemer de todo dia. Sim, irmã, que nós constantemente devemos reconhecer diante do nosso Deus nossos pecados, porque pode se transformar em uma atadura, em uma carga. Eu penso, irmão, que não estejamos todo o tempo reconhecemos o nosso pecado, para que significa que eu não me arrependi, estou pecando.
Não. Se eu estou todos os dias dizendo, Senhor, sobre os meus pecados, é porque eu estou colocando em prática. Isso não deve ser assim? Aqui no Salmo 32 está falando do Senhor Jesus Cristo. Fala do Senhor Jesus Cristo, diz, feliz é aquele a quem perdoado sua transgressão e coberto seu pecado. Quem Cristo? Feliz o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, em cujo espírito não há engano. Quem viveu isso? Cristo Jesus. Enquanto calei, diz o Senhor Jesus Cristo, enquanto calei, consumiram-se meus ossos em meu gemer de todo dia, porque ele dia e de noite pesava sobre mim a tua mão. Diz que o Senhor ao Pai, diz, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, era pasto verde, agora estou no deserto. Porque Deus veio contra mim, porque, como o Senhor Jesus Cristo pagou pelos pecados de todos, então o Pai lhe cobrou duramente ao Senhor Jesus. Por isso diz, porque de dia e de noite pesava sobre mim a tua mão, e meu vigor se tornou. Eu era verde, como pastos verdes, e viraram deserto de verão. Meu pecado te declarei, mas é que o Senhor Jesus não tinha pecado, quem tinha pecado era o povo de Israel. Mas como o Senhor Jesus era a porta-voz, e disse ao Pai, eu pagarei por todos, eu cobre a mim, porque eles cometeram os pecados, mas eu sou quem os pagará. Então o Pai lhe cobrou tudo ao Senhor, e por isso diz que o Senhor pedia perdão e diz, meu pecado te declarei, e não encobri minha maldade, mas este pecado, esta iniquidade foi do povo. E disse, o Senhor Jesus disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a maldade de meu pecado, mas não era do Senhor, mas do povo. Mas como o Senhor Jesus disse, cobra de mim tudo, eu pagarei, então foi isso, ele dizia, te peço perdão, Pai, porque olha as transgressões que eu fiz. Então, o Senhor foi quem diz que ele levou todos os nossos pecados, ele teve que orar ao Pai para pedir perdão, ele teve que fazer tudo que o povo deveria ter feito, o Senhor Jesus o fez. E hoje em dia, que é a igreja do Senhor, então já hoje em dia, sim, o Senhor Jesus não dirá ao Pai, Senhor, cobra de mim o que estes crentes estão fazendo. Os pecados, os crentes que às vezes pecam, continuam em seu pecado e não querem se arrepender, ou que voltaram atrás, cobre de mim. Já hoje o Senhor Jesus não faz isso. Uma só vez ele pagou e agora diz, a palavra de Deus diz que nosso Deus castiga aos crentes. Já não castigará o Senhor Jesus Cristo, mas aos crentes, ao que peca, diz que o castiga. Diz, se teus filhos deixem a minha lei e meus mandamentos, eu os castigarei com vara, e farei que se arrependam e voltem ao caminho, mas eu não tirarei minha promessa que fiz a ti, de ter uma igreja, um povo de pessoas de muitas nações que se convertam e que sejam a igreja do Senhor, que sejam a esposa do Cordeiro. O Pai disse, isso sim, nunca te tirarei, mas a cada crente que cometa pecado, sim, eu castigarei. Então aqui, este salmo era referindo-se ao povo de Israel que tinha pecado e tinha se afastado de Deus, e o Senhor Jesus estava colocando a cara, pedindo perdão pelo povo. Irmã, e é aqui em Tiago 5, para continuar com a pergunta, porque você dizia que nós tínhamos que estar orando e pedindo todos os dias a Deus perdão pelos nossos pecados, mas não porque se eu não estou cometendo os pecados, então para que eu direi ao Senhor, Senhor, perdoa meus pecados? Mas não, porque eu não estou cometendo pecado. Os que eu fiz antes de conhecer ao Senhor, Ele já me perdoou. E agora que vivo no Senhor, pois eu já não estou cometendo pecados, então por que devo estar nas orações todos os dias dizendo ao Senhor que ore meus pecados? Não tem lógica. Sim, irmã. E aprofundando sobre o tema, se de repente escutei alguma vez que... E dizia um irmão da igreja que a partir do batismo em água ou batismo com o Espírito Santo aí também se cobrem as multidões de pecados quando chegamos à igreja? E aqui vem a segunda pergunta, irmã. Em Tiago 5, que com batismo em água se cobre a multidão de pecados? Não! O batismo em água é um compromisso que uma pessoa assume com Deus e diz, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, e és o caminho da salvação, o único caminho. Então eu vou seguir este caminho, Senhor. E tu disseste, o que crê em ti se batize, este será.
Então eu vou me batizar em água para começar este caminho. Com tua ajuda eu seguirei este caminho, Senhor, e daqui em diante, pois tu me ajudarás a mudar. Mas não é para os pecados que Deus nos perdoa, foi aqueles que cometemos antes de conhecer a Deus, antes de converter-nos ao Evangelho. Todos os pecados que cometemos são os que o Senhor perdoa. E depois daí em diante é uma vida nova que nós começamos a viver no Senhor. Irmã, e aqui para terminar a pergunta em Tiago 5, diz no verso 19 e 20, irmãos, se algum entre vós tem se desviado da verdade e alguém faz voltar, sabei que aquele que converte o pecado do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, o que significa hoje em dia esse caso, irmão? Está dizendo, se algum entre vós tem se desviado, algum sendo crente em Cristo Jesus voltou atrás, se extraviou, então você, o que o conhece, o seu vizinho, você luta, vai e busca, lhe busca e diz, por que você se retirou da igreja? Por que não segue? Foi o que aconteceu? É que me olham mal e o pastor não gosta de mim, é disso ou aquilo? Não coloque atenção no pastor nem as pessoas, mas, bem ou mal, busque a Deus, leia a Bíblia, vá, não se deixe arrebatar a salvação, confia no Senhor, agrade a Deus, lembre-se das promessas que Deus lhe fez, então de tanto falar a ele o convence e ele volta outra vez à igreja. Mas é que quando ele se tinha retirado da igreja, começou outra vez a pecar, então você convenceu de que regressasse, ele regressa? Então qual multidão de pecados cobre? Os que ele que se retirou? Ou da pessoa que o trouxe? Qual é a obra que faz a pessoa que traz alguém outra vez à igreja? Ou convence? Então diz que esta pessoa, o que faz é que permite que uma multidão de pecados, porque esta pessoa que se retirou da igreja foi começar a pecar e a pecar, esteve aí pecando, ele e o convence. Quando volta novamente com seus conselhos, com sua orientação, então diz que ele faz uma grande obra. E a grande obra é que evita que aquele continue pecando mais. Porque ao regressar, se arrepende e deixa de pecar. Isso é que diz que cobrirá multidões de pecados, que permite que uma alma se salve, que a própria pessoa que tinha ido e que a multidão de pecados os deixa de cometer, que isso é o que faz esta pessoa que voltou a trazer alguém que se tinha retirado da igreja. Isso é que está falando, digamos, das boas obras que está fazendo, mas aí não está dizendo que a pessoa que o trouxe, que então já Deus lhe perdoava todas as multidões de pecado, porque supõe-se que é um crente da igreja, como vai estar pecando? Então, em contrapartida, aquele que sim está pecando por ter se ido e começou a pecar e volta, eu vou e faço que regresse, então Deus me dirá, tu fizeste uma grande obra, resgataste uma alma, resgataste uma pessoa que já vai deixar de pecar. Isso é que está aí falando. O que acontece é que às vezes as traduções da Bíblia ao nosso idioma há um pouco, às vezes, de maus entendidos por causa das traduções do idioma e, sobretudo, porque a Bíblia que nós temos, como é um espanhol muito antigo, então às vezes que não se compreende muito bem, mas não se preocupem, que em alguns não compreendem, mas outros sim entendemos, porque o Senhor nos permite que entendamos bem, para que nós, pela lógica e pelos contextos, nos baseamos e podemos compreender bem a palavra do Senhor, deixamos de ser fanáticos e vamos entender as coisas de Deus retamente e somos lúcidos e seremos lúcidos e lógicos. Isso é o mais bonito. Isso é o mais bonito que Deus nos dá, que permite que sejamos lúcidos e que sejamos lógicos e que ninguém nos coloque como fanáticos, porque as pessoas que colocam como fanáticos é porque distorcem
todos os vocabulários, todos os vocábulos da Bíblia, e tudo interpretam literalmente o idioma. Já evoluiu tanto, e aqui temos um idioma ainda muito antigo, então as pessoas distorcem a palavra do Senhor e por isso formam religiões e crenças e se afastam do verdadeiro caminho do Senhor, por estar aí interpretando palavra por palavra, literalmente. Então, por isso é que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Necessitamos que o Senhor seja quem nos revele, nos ensine, nos ajude a entender e a compreender este livro. Com a ajuda do Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor pois estamos aqui diante da presença do Senhor e as pessoas que nos veem e nos escutam dizem de nós que verdadeiramente somos pessoas do bem. E isso que as pessoas do mundo dizem são pessoas do bem. Não são fanáticos e são pessoas que se veem, que têm a Deus. Assim é como o mundo diz de nós. Sigamos adiante, amemos a nosso Deus e façamos a vontade do Senhor. Postos de pé, irmãos, vamos estar orando ao Senhor. Orando ao nosso Deus para que o Senhor faça milagres. Vamos fazer uma oração para que o Senhor se manifeste fazendo milagres na vida de vocês, fazendo sanidades, tirando enfermidades, doenças, tirando este câncer, tirando vírus, tirando todas aquelas enfermidades que o diabo está inventando a cada dia para roubar a paz, a felicidade das pessoas. Vamos pedir ao Senhor também por bruxarias e feitiçarias, que o Senhor liberte, que o Senhor nos guarde e nos proteja de todas estas maldições do diabo, de toda a inveja do diabo. E também vamos estar pedindo ao Senhor a bênção espiritual, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Bom, as petições que vocês tenham, suas necessidades, tudo apresentemos diante do Senhor. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. La honra y la gloria sean para ti desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por este día, por esta tarde. Gracias, Señor, por todos estos momentos que hemos estado aquí hablando de ti, disfrutando y gozando de las bendiciones que tú nos has dado y implorando ahora tu favor, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa y que tú seas sanando, Señor, y cortando toda enfermedad y toda dolencia, quitando toda atadura, toda ligadura y toda cadena, rompiendo y destruyendo toda maldición del diablo en la vida de algunas personas, de algunos de tus hijos, de tus hijas, que tu mano poderosa sea manifestándose y bendiciendo y sanando y limpiando y libertando a cada uno. También a todos aquellos que nos ven en el video, mi Señor, que te claman a ti por que te manifiestes haciendo milagros y señales, también bendícelos, Señor, haciendo estas sanidades, estos milagros, cumpliendo los anhelos de su corazón, cumpliendo, Señor, sus peticiones, mirando sus necesidades. Gracias, Señor, por oírnos, por mirarnos, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Bendito Dios, por ver nuestras necesidades y lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Padre Santo, ayuda y liberta a cada persona y quita toda brujería, toda hechicería, toda cadena, sea rota, destruye toda obra del maligno y liberta, mi Señor, limpia, Señor, quita toda maldición. Toda persona que sea perturbada por espíritus malos, por espíritus engañosos, destruye toda esta obra maligna y liberta a tus hijos y a tus hijas de todas estas plagas. Límpialo, Señor, liberta, Señor, bendice a cada uno, Padre Santo, y manifiéstate, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Envía el poder del Espíritu Santo y sea tú bautizando con tu Espíritu y dando los dones espirituales y bautiza con tu Espíritu. Envía tu poder, Señor. Envía tu poder espiritual. Envía tus dones, mi Señor. Y liberta, liberta y limpia. Y rompe cadenas. Rompe las cadenas. Corta los impedimentos. Corta las trampas malignas. Corta todo impedimento. Bendito, mi Señor. Alabado tu nombre. Poderoso, Señor. Te alabamos. Santo eres, glorificado seas,
Te alabamos, Señor. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es Jehová y digno de la alabanza, de la honra, de la gloria. Poderoso Señor, bendito Señor, todopoderoso eres, grande eres Jehová, Dios de Israel, Dios de Jerusalén espiritual, Dios de Israel espiritual. Bendito seas para siempre. Te alabamos, poderoso Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra. Bendito Dios. Bendito Señor. Bendito Dios. Levanta y fortalece a tus hijos. Llénales de tu poder. Llénales de tu poder. Gracias, aleluya. Gloria a mi Señor. Gloria al Rey. Poderoso Rey. Llena de bendiciones. Colma de bendiciones a todos. Bendice, Señor. Quita la incredulidad. Quita la duda. Quita, Señor, la rebeldía, la necedad, la hipocresía. Quita, Señor mío, la pereza espiritual. Destruye la pereza espiritual. Destruye toda trampa maligna. Dales alegría en su corazón. Dales gozo en su corazón. Poderoso Señor. Poderoso Señor. Poderoso Señor. Alegra el corazón de tu pueblo. Alegra el corazón de tu iglesia. Y manda fuego espiritual. Fuego de lo alto. Desciende con poder, Señor. Desciende con poder. Bendito mi Cristo. Gloria a mi Señor. Poderoso Señor. Gloria al Rey para siempre. Santo de los santos. Aleluya. Santo, gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a mi Rey. Gloria a mi Señor. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el
Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Obrigada. Que Deus os abençoe grandemente. Que Deus faça uma obra, um milagre em suas vidas e os abençoe. Bênçãos para todos vocês. Obrigada, obrigada.